amiga disse que ela precisa repor testosterona. Eu sou a Tayana Rodrigues, sou ginecologista com pós em ginecologia endócrina e infertilidade e seja muito bem-vindo ao meu canal. Afinal, toda mulher precisa repor testosterona? Antes de eu falar se essa amiga precisa ou não repor, engana-se quem acha que eu preciso dosar antes a testosterona dela. Não, eu preciso primeiro saber quantos anos ela tem. A primeira regra é: não existe necessidade de reposição de testosterona antes da mulher entrar na menopausa. Então, essa história de eu dosei minha testosterona e ela estava baixa. Lógico que ela estava baixa. Em primeiro lugar, os níveis de testosterona que a gente tem referência no laboratório são em relação à testosterona masculina. Então, é lógico que em relação à testosterona masculina, a sua testosterona vai estar baixa. Ainda bem. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que a nossa testosterona, assim como vários outros hormônios da mulher, eles variam os seus níveis ao longo do ciclo menstrual. Logo, se você faz uso de algum método hormonal, como uma pílula combinada, a sua testosterona vai estar sempre mais baixa, porque um dos efeitos da pílula é justamente inibir essa liberação de testosterona, já que você não vai estar mais ovulando. Ao longo do ciclo, perto ali da nossa ovulação, a gente tende a fazer um pico de testosterona. Logo, se eu dosar essa testosterona no início do ciclo, ela vai estar baixinha. Mas se eu dosar ela no meio do ciclo, perto da sua ovulação, ela já vai estar mais alta. Por isso, não se engane com essas pessoas que falam por aí que dosaram a testosterona e os níveis estavam baixos. É normal, dependendo da fase do ciclo, da sua idade e também se você faz uso de algum método hormonal ou não. Então, por que tem tanta gente repondo testosterona? Porque as pessoas querem o caminho fácil. Essa é a verdade. A gente sabe que a testosterona, ela tem uma capacidade de catabolismo e também de ganho de massa muito bom. Logo, quem usa testosterona tende a perder peso mais rápido e a ganhar massa muscular mais rápido. Então, essas pessoas querem usar desse recurso da testosterona para conseguir isso. Eu tô precisando ganhar massa e perder um pezinho, então eu vou começar a usar testosterona. Mas calma lá, tá todo mundo falando dos benefícios, mas e os riscos? Todas as sociedades de ginecologia, endocrinologia, cardiologia, medicina do esporte já se posicionaram contra a reposição de testosterona em mulheres antes da menopausa. Por quê? A gente sabe dos malefícios que isso pode trazer. Isso pode causar uma hipertrofia do clitóris. Pode fazer com que a sua voz engrosse. E essas duas coisas, elas não voltam ao normal depois que você suspende o uso. A testosterona pode aumentar acne, pelos pelo corpo, também podem gerar problemas hepáticos, pode levar um câncer lá no futuro e também pode gerar uma sobrecarga cardíaca. Ou seja, repor testosterona sem você ter a necessidade pode acabar literalmente com a sua vida. Mas e depois da menopausa? Lembra que eu falei que ao longo do ciclo menstrual a gente tem uma variação dos níveis de hormônios, justamente porque a gente vai ovular? Quando a gente entra na menopausa, a gente não tem mais ovulação. A gente entra na menopausa justamente porque a nossa reserva ovariana, ou seja, o número dos nossos óvulos, acabou. Então, se a gente não tem mais óvulos, não tem mais ovulação, a gente não tem mais a produção de alguns hormônios, como estrogênio e testosterona. Claro que esses hormônios são produzidos em outras partes do nosso corpo, mas na mulher a principal fonte são os ovários. Então, na pós-menopausa, como não vai ter mais essa produção tão grande, a mulher pode sim ter uma perda importante da libido, ter uma perda importante da sua massa muscular. Então, nessas mulheres, aí sim, a gente pode ter um benefício do uso da testosterona. Mas lembrando que testosterona é um hormônio. E assim como qualquer reposição hormonal pós-menopausa, ela precisa ser avaliada antes se realmente tem indicação e ser conversado sobre riscos e benefícios. Porque sim,
nessa fase também vai ter riscos. A gente sabe que reposição hormonal, depois de uns anos, pode elevar o risco de câncer, principalmente de mama. A gente sabe dos riscos cardiovasculares. Então, tem sim aquelas mulheres que vão se beneficiar do uso, mas tem aquelas que não vão poder fazer a reposição. Inclusive, a gente precisa da consulta também para avaliar qual vai ser a dose que a gente vai usar para essa mulher. Então, de novo, não se engane, não precisa de você dosar sua testosterona. Em alguns casos, a gente vai sim dosar testosterona, mas para aquelas mulheres, antes da menopausa, em que a gente está investigando e pesquisando se ela tem um hiperandrogenismo, ou seja, um sinal de excesso de testosterona. Porque se ela tiver esse excesso, a gente vai precisar tratar. Algumas doenças que causam excesso de testosterona: síndrome do ovário policístico, hiperplasia de adrenal. Então, quando a gente está investigando essas doenças, ou até quando a mulher está com algum quadro de infertilidade, talvez a gente precise dosar a testosterona. Mas a gente nunca vai dosar a testosterona para avaliar se ela está baixa. A gente vai fazer o contrário, pedir exame para dosar a testosterona apenas quando a gente suspeitar que ela está mais elevada do que deveria para uma mulher. E não caia nesse caminho fácil de fazer reposição de testosterona para aumentar a massa, para perder peso, porque esse é um caminho que pode te trazer consequências muito graves e muitas delas irreversíveis. Agora, se você já está na pós-menopausa, tem sentido muitos sintomas, principalmente falta de libido, perda de força e de massa muscular, aí sim, é bom agendar uma consulta com a sua ginecologista para conversar e avaliar se é o caso de você fazer essa reposição. Então, sim, tem mulheres que vão se beneficiar da reposição de testosterona, mas de longe, não são todas elas. Se você gostou desse vídeo, sabe de alguma mulher que estava aí pensando em fazer reposição de testosterona e sabe agora dos riscos que isso pode trazer para ela, não deixe também de seguir meu Instagram para acompanhar várias outras informações sobre a ginecologia, a endocrinologia e sobre a fertilidade. E me acompanhe aqui, porque toda quinta-feira temos um vídeo novo nesse canal. Te espero no próximo vídeo.